Bom, vamos lá. Eu vou explicar bem rapidamente aqui, tá? Os dois nodes que são importantes, né? Que é o nosso Animated Sprite e o nosso Sprite 2D. Ambos têm a mesma função, tá? Que é para você utilizar imagens, mas eles têm uma certa diferença, tá? O Animated Sprite 2D, ele vai servir para você colocar animações para ficar rodando ali sempre, né? Você pode utilizar para loops, funciona muito bem. E o Sprite 2D você pode colocar a imagem e trabalhar aqui com as H-frames e as V-frames, tá? Que é basicamente as colunas e as linhas. Vou colocar uma imagem aqui de exemplo. Para você utilizar o Sprite 2D, tá? Só de você arrastar para a sua tela aqui do projeto, você já consegue ter a sua imagem, mas você pode vir também pelo Sprite 2D aqui mesmo. Você vai jogar sua imagem aqui em Texture, tá? Ela vai já ficar alinhada no centro. Então, eu dou preferência em fazer isso daqui, porque se você arrastar por fora, ela vai ir na onde você arrastou. É sempre importante você trabalhar com as coisas centralizadas, tá? No projeto, para você depois não ter mudança de frame e o frame aparece de um lado e depois aparece do outro e fica tudo bugado no seu projeto. Ah, tem uma coisa aqui que é importante, tá? Quando a gente coloca a nossa imagem a primeira vez na Godot, ela vem com esse anti-alias aqui, né? E a imagem fica toda borrada. Para corrigir isso aqui é bem simples, tá? Você vem aqui em projeto, configurações do projeto, você vai procurar por textures, né, ou texturas, e você vem aqui e muda essa opção, tá? De filtro de textura padrão, de linear para nearest. Aí você vai só fechar aqui e ele já vai trazer a renderização em pixel art para você. Como que o Sprite 2D funciona, tá? Você tem as linhas e as colunas. Aqui no nosso caso a gente tem uma imagem, um sprite sheet, né, que só tem uma linha, mas tem várias colunas. São 12 colunas, né, que a gente pegou da nossa própria animação. Eu separei aqui a animação dele andando, né? Então, se eu for colocar aqui no H-frames, eu tenho que colocar aqui 12, beleza? Então aqui, ó, a gente já tem a separação. Se eu tivesse mais linhas, né, aí eu ia colocar aqui também, beleza? No V-frames. Mas no caso a gente só tem as colunas, né? Então a gente vai deixar com 12 colunas. E o frame aqui é o frame em questão, tá? O que tá aparecendo. Ó. Então se a gente for trocando aqui os frames, né? Ele vai trocando ali na animação também. E a gente utiliza ele em conjunto com o Animation Player, que eu já vou entrar em detalhes. Agora vamos colocar aqui no Animated Sprite, tá? Vou mostrar para você aqui como é que ele funciona. Eu gosto de utilizar ele porque você não necessariamente precisa do Animation Player, tá? Você utilizando o Animated Sprite, ele já vai trazer uma animação, né? Já vai ficar ali rodando, você pode colocar em looping ou para rodar uma única vez. Eu acho bem mais prático do que o Sprite 2D, mas cada um tem a sua funcionalidade, beleza? O Sprite 2D você tem um pouco mais de controle da animação e o Animated Sprite, ele é um pouco limitado em algumas coisas e em outras não, né? Então, assim, depende do que você precisa fazer, beleza? Aqui em Sprite Frames, a gente vai criar um Sprite Frames, tá? Vai criar um novo, ó. A gente vai clicar nele, tá? E ele já vai aparecer aqui pra gente um default, né? Pra gente colocar uma animação, a gente vem aqui nesse gridzinho, ó, do lado da pasta, tá? Adicionar quadros de uma Sprite Sheet. Você seleciona o Sprite Sheet. Aqui você tem as mesmas opções, né, de linhas na horizontal e colunas na vertical. Então a gente vai colocar aqui a separação de 12, tá? De 12 colunas e apenas uma linha. Aí o que a gente vai fazer aqui agora é selecionar, tá? Você pode selecionar a sequência que você quer aqui. Aqui ele já deu um número aqui pra gente, ó, número 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? É que a gente não vai precisar mexer em mais nada, porque aqui são coisas padrão, tá? A menos que você queira fatiar de uma forma diferente, mas aqui pra gente já é o que a gente precisa. Você vai adicionar os 12 quadros. Então ele já trouxe pra você aqui os 12 quadros, tá? Então ele já trouxe aqui pra gente uma opção aqui de loop, né? A gente pode deixar a animação repetindo ou não, tá? Então é nessa opção aqui. Aqui o FPS, né? Pra você deixar a animação mais rápida, se você quiser. E essa opção aqui é para você auto-reproduzir quando carregar. Então, quando você iniciar, ele já vai começar a rodar a animação. Aqui das opções da animação, no canto direito, a gente tem aqui qual a animação que a gente quer que comece rodando, né? Então, ou que a gente quer visualizar. Aqui pode ter outras opções de animação. Qual frame que vai começar e o speed scale, que não tem muita dor de cabeça aqui para mexer, tá? Ó, aqui eu vou botar a animação para rodar, tá? Dei um play aqui. A gente já consegue visualizar ela. Tá vendo que ela tá bem devagar? Ó, por conta do nosso FPS, né? Que ela tá aqui no 5.0. Aí se você aumentar esse FPS, automaticamente a animação vai ficar mais rápida.
Mas por que isso aqui é legal, né, de utilizar? Porque a gente não precisa depois ter que ficar animando tanto ele andando, quanto ele fazendo outras coisas. A gente deixa aqui a de andando em loop, né? Enquanto isso, você consegue colocar outras coisas se movendo aqui, tá? Ao mesmo tempo. Agora eu vou vir aqui no Sprite 2D, tá? Eu vou tirar essa imagem, vou colocar uma outra imagem, que vai ser uma base do nosso trator, tá? Vou colocar aqui o trator P1, e é isso daqui. Vou tirar aqui os H-frames, né? Vou deixar tudo zerado. Então a gente tem essa parte aqui do nosso trator, tá? Ela tá aqui. O que está em cima está atrás, tá? Então se a gente deixar aqui o nosso sprite de em cima, ele vai ficar atrás, tá? Na hierarquia. Aí que eu vou deixar assim, tá? Vou até renomear aqui para o mesmo nome, tá? Trator P01, né? Que é a peça 01. Vou colocar já outra aqui. Aqui eu vou colocar só arrastando mesmo, tá? Fica invisível. E a gente vai colocar aqui agora a nossa P03. Essa aqui tem que ficar na frente de todos, né? Então aqui ela já tá certo. Na nossa imagem original, ele tá mais perto da cabine, tá? Então vou levar ele pra lá. Se você segurar o Shift, ele vai andando em blocos, tá? Em blocos maiores. Se você só clicar aqui com as setas, né? Direcional, ele vai indo pro lado de forma mais controlada, beleza? Então é mais ou menos aqui que ele tá, se eu não me engano. Depois eu ajusto isso, tá? Mas o importante é mostrar aqui a funcionalidade. Para esse trator aqui, eu posso criar um animation player separado, tá? Vou criar um animation player só para ele. Esse aqui vai ser o animation player da parte do trator, né? Dentro desse tanque, em cima desse tanque aqui vai ser a parte só do trator. Você pode separar isso daqui com um node aqui, colocar em um node separado. Pode fazer de qualquer forma que você quiser, beleza? Mas aqui eu vou só mostrar a animação mesmo. O Animation Player, ele é bem simples, tá? Ele funciona como qualquer editor de vídeo, praticamente. Você tem aqui uma timeline em que você pode criar uma animação. Eu vou criar aqui uma nova. Aí vou colocar aqui trator idle, tá? Eu vou criar trator idle. Vai ser essa parte aqui parada, né? É só se mexendo só um pouquinho, assim, né? Só com uma movimentação bem fluida. Depois a gente cria uma outra animação dele cavando, fazendo alguma outra coisa, beleza? Então vamos lá. Para fazer a animação aqui, é bem simples, tá? Ó, essas peças aqui, elas estão, assim, rigadas, né, de certa forma. Elas são coisas que se mexem junto. Então você pode fazer um esquema de colocar uma como filha da outra, né? Você coloca uma camada. Você coloca uma camada como filha da outra, porque aí quando você mexer uma, automaticamente vai mexer a outra também, beleza? Então, por exemplo, eu quero mexer... a minha 1 é a principal, né? Então eu vou colocar a 2 como filha da 1. Né? Porque aí quando eu mexer a 2, automaticamente a 1 vai mexer junto, beleza? E eu posso colocar a 3 como filho da 2 aqui, né? Porque é a mesma lógica. Aí tá vendo que, como mudou a hierarquia, acabou ficando pra frente, né? A 2. Mas o certo é a 1 ficar na frente da 2. Aí como que resolve isso? A gente tem a opção de layers aqui. Aqui de ordem, tá vendo? Esse ordem aqui a gente tem os reindex. A gente pode mudar também. Eu não recomendo ficar mudando muito os reindex, tá? Tem que tomar cuidado aqui na hora de você mudar. Tenta definir os padrões antes de você sair mudando aqui, beleza? Então, por exemplo, coloca aqui, o personagem vai ficar sempre nos reindex 90. Aí o cenário vai ficar nos reindex menos 0, menos 3, né? Tipo, você vai definindo aí os reindex para cada coisa e tenta anotar isso para você não se perder depois. Porque senão depois você vai ter coisas que deveriam estar atrás na frente e fica muito bagunçado. Então, assim, tenta evitar de mexer nos reindex, só quando for preciso mesmo. E quando for coisas assim de separar cenário de personagens, de HUD e tudo mais, beleza? Fechou então. Aqui a gente já tem essa parte aqui separada, junta, né? Inclusive você pode até colocar isso daqui como filho do Animated Sprite também, porque quando você mexer o trator, olha lá, vai mexer junto também, tá? Então fica uma coisa como filho da outra. O trator aqui eu posso colocar ele até na frente de tudo. Então aqui essas coisas eu vou jogar eles pra trás, tá? No ordem aqui. Agora eu vou colocar essa animação aqui pra baixo. E esse Animation Player vai ser do trator, tá? Você pode colocar junto e pode colocar separado também os Animation Players.
Esse daqui eu vou deixar separado. Então a gente tem já o trator idle aqui. É que a gente vai mexer só isso daqui, tá? É só para mexer isso. Não vai mexer o resto. O resto vai ser coisas que vou mexer de forma individual. Então, beleza. Aqui na nossa timeline a gente tem a quantidade de frames, tá? Que a gente tem para usar aqui. Aqui a gente tem do 0 até o 1, né? Então a gente tem esses subframes aqui. Aí a gente pode aumentar isso também a quantidade, tá? A gente pode deixar o tempo maior. Por exemplo, eu quero deixar o tempo aqui no 5. Aí aumentou a quantidade que eu posso trabalhar aqui com os frames. Aí, sempre que a gente está mexendo no Animation Player e a gente está com alguma camada selecionada. Tá, então, ó, eu selecionei aqui o trator 1 e o Animation Player. Beleza? Ele vai trazer aqui para mim essas chaves. Essas chaves é basicamente para me salvar um quadro, né? Um quadro, uma keyframe aqui. E quando eu editar ela, eu posso salvar de novo aqui usando a chavezinha. Beleza? Então é basicamente, você salva a posição, por exemplo. Eu vou pegar aqui alguma configuração, tá? Tá vendo que já tá mostrando aqui para mim as chaves? Então eu posso, por exemplo, salvar aqui no frame. Aqui nos frames, aqui no caso eu não vou mexer, né? Porque os frames aqui, eles. Aqui nos frames, aqui no caso eu não vou mexer porque ele só tem um frame. Tá? Mas você poderia, por exemplo, clicar no frame 0 e automaticamente ele ia criar um frame 0 e depois você poderia ir criando outros quadros-chave com os frames. Então eu vou clicar em um aqui de exemplo. Ó. Eu vou pegar aqui o nosso transform, né? Eu vou salvar a nossa rotação, tá? Clica aqui, ele vai criar um quadro-chave. Criou, pronto. Aí tá vendo que ele já apareceu aqui pra mim, ó, rotação. Ó, apareceu a rotação com um keyframe aqui. Eu vou vir aqui no último, vou selecionar o trator aqui de novo e vou rotacionar. Só pra dar um exemplo. Eu vou clicar aqui de novo na chave, tá? Clica aqui na chave. Então, ó, você tem essa rotação aqui, tá vendo? Aí você vê como fica até mais fluido, né, a animação. Porque ter que fazer isso aqui pelo Azeprite ficaria muito trabalhoso, certo? Então vamos lá. Mas essa animação aqui não tá boa, né? Porque ela ficou rotacionando ali do centro. Dá pra gente mexer nisso também, tá? A gente pode mexer no pivô aqui. Ó, a gente tem essa opção aqui em cima, tá? Ó, clique para alterar o pivô do objeto. Aí eu vou clicar para o pivô ser aqui. Como a gente alterou o pivô do nosso objeto, acabou mexendo aqui nas outras imagens, tá? Mas a gente vai precisar alterar o pivô delas também, né? Então, vou até fazer isso aqui agora. Alterar o pivô de tudo. Essa daqui ela vai girar aqui, né? Pronto. Agora eu vou ter que mexer manualmente, tá? Organizar aqui de novo. Mas agora a gente tá com os pivôs alterados, né? E quando a gente for rotacionar, vai rotacionar da forma correta, tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente for rotacionar agora, ele vai rotacionar assim, beleza? Então é interessante a gente já alterar os pivôs. Aqui ele vai alterar aqui assim, né? Depois aqui a gente tem que fazer uma certa correção, né? Não tem jeito. Ó, mas ele vai vir aqui assim. Aí eu acho que aqui tem que dar uma mexida também. Aqui não vai dar pra gente mexer muito, tá? Porque aí, querendo ou não, tem os seus limites, né? Mas aqui pelo menos a gente já tem uma base boa, tá? Aí eu teria que fazer algumas outras imagens pra colocar por cima, pra poder compensar, né? Mas é só de ter isso daqui já tá ótimo já. Aqui a gente já consegue brincar, beleza? Então a gente já tem esse movimento aqui, ó. Agora vamos mexer aqui no dente do trator, né? E tá com esse movimento aqui. Não tá ruim, né? Acho que esse movimento aqui vai ter que ser assim mesmo. Não dá pra deixar tão melhor do que isso, não. Mas tá legal, porque já dá pra fazer uma movimentaçãozinha, por mais simples que seja, já tem alguma coisa. Dá pra gente rotacionar ela aqui assim, né? O trator. Por exemplo, vamos fazer esse trator aqui. É que a gente tá na idle, né? Então acho que fazer uma animação muito
muito grande assim, né? Muito movimentada, vai ficar ruim pro idle. Mas aí eu vou escolher esse quadro de rotação. Vou deixar assim, tá? Sem rotação. Se é uma rotação muito grande, eu vou deixar só rotacionar um pouquinho. Vou deixar aqui no 1 pra ver. Vou salvar. Ó, tá vendo? Se mexe bem devagarzinho. Mas aí o que eu posso fazer também? Eu posso vir no quadro 1 e deixar essa animação aqui assim. Agora eu vou copiar. Vou copiar o quadro 0 aqui, né? Até o 1. E vou colar aqui do 2 até o 3. Aí do 4 até o 5. Aí a gente vai ter essa animação se repetindo aqui. Ah, isso aqui eu poderia deixar só com 1, né? Porque é tudo a mesma coisa. Mas aí eu posso usar esses 5 frames para fazer uma animação diferente nas outras partes, tá? Aí eu posso pegar esse trator P02 aqui, por exemplo, eu posso mexer na rotação dele também. Você pode ver que agora ele criou um outro aqui, ó. Criou um outro quadro, né? Uma outra linha, porque agora eu tô mexendo em outra imagem, né? A imagem de cima ele vai ficar indo, subindo, descendo, subindo e descendo. Aí nessa daqui eu vou fazer ele só descendo, ou ele só subindo, tá? Na verdade eu vou deixar até esse quadro, o primeiro quadro igual ao último, tá? Pra gente ter o looping. Aí aqui no centro, aqui no 2.5, ó, 2.556 aqui, né? Eu posso vir e mexer um pouquinho na rotação. Então eu deixo aqui no 0, por exemplo. Então ele vai fazer isso daqui, ó. Ah, calma aí, eu deixei 0, mas eu não criei o quadro, né? Então aqui eu vou clicar na chave, tá? Então ó, a gente vai ter isso daqui, esse movimento, tá vendo? No nosso idle. Aí eu vou deixar até essa opção aqui de looping, ó, a gente tem aqui, tá? Repetir animação, repetição da animação. Aí você vê, ó, que já tem uma animaçãozinha ali individual que não vai atrapalhar as outras animações. Eu posso deixar essa animação aqui assim e posso fazer a tartaruga parada, andando, pulando. Enquanto isso, essa animação vai continuar sempre assim. Inclusive, eu posso deixar ela até rodando aqui. Ó, ela tá andando e o trator ali em cima tá se mexendo aqui, ó. Tá vendo? Cada uma com sua animação individual. Então vamos lá, agora eu vou criar aqui uma outra animação pra essa parte de cima do trator, que é uma animação de cavando, né? Eu vou fazer ele cavando. Cavando, pronto. Agora que eu criei essa animação, a gente tem essas duas aqui, ó. Trator, idle, né? E o cavando. Essa animação dele cavando, vamos deixar aqui com 5, tá? Primeiro. A gente pode mexer aqui no esquema, tá? De animação. A gente pode deixar por segundos ou FPS. Se deixar por FPS, ele vai ficar assim, tá? Se deixar por segundos, ele vai ficar assim. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer, né? Nessa parte aqui, tá? Que é a base da nossa ferramenta, né? Dessa animação. Eu vou manter ela parada aqui por alguns frames, um 0.6, só para mexer um pouquinho. Então, ó, daqui para cá ela vai subir um pouquinho, tá vendo? Só um pouquinho de nada. Aí aqui, desse ponto, né, do 0.5 até o 1, a gente vai deixar ele quase parado também. Então, eu vou deixar ele no 0.7, ele vai continuar subindo só um pouquinho. Então ele sobe um pouquinho mais rápido, depois ele dá uma paradinha. Aí agora a gente vai fazer ele descendo, tá? Então aqui ele vai descer um pouco. Então eu vou deixar ele nos... vamos ver aqui. Vou deixar ele no menos 10. Menos 20. Menos 40. Menos 40 ele desceu bastante, né? Aí ele vai conseguir fazer a animação dele cavando. Então é basicamente isso aqui, ó. Ele vai subir um pouquinho, depois ele desce. Ah, tá demorando muito pra descer, né? Então a gente pode deixar um pouco melhor essa antecipação. Então eu vou deixar essa antecipação um pouco melhor. Vou clicar aqui nesse losango, tá? Que foi o que criou a nossa animação. Eu posso mexer aqui nesse easing aqui, a gente tem o quão rápido que ele vai fazer a animação, tá? A gente pode mexer no easing aqui. Ó, tá vendo que ele desce um pouco mais rápido agora? Porque ele
começa devagar e depois ele fica mais rápido. Então, se você deixar ele mais pra baixo, ele vai ficar mais devagar, mais pra cima fica mais rápido, beleza? É basicamente isso. Ó, aí ele fica pesado e realmente ele desce com, começa devagar e desce com mais força. Beleza? E o legal disso, ó, é que ele vai continuar andando aqui, independente da animação que estiver rodando. Por isso que eu gosto de deixar com esse alimento de sprite. Então, beleza, tá? Ele desceu com tudo. Aí a gente vai dar uma fluidez a mais aqui, tá? Pra essa animação dele descendo. Selecionar ele aqui. Eu vou colocar menos 43, vai. Só pra ele descer um pouquinho mais. Porque ele vem com tudo. Aí beleza, ele cavou no chão, né? Aqui ele vai continuar no mesmo lugar. Depois ele vai subir. Aí quando ele subir, ele pode fazer ele subindo com tudo também. Aí ele sobe. Aí subiu com tudo, tá vendo? Vamos ver aqui. Antecipou, desceu com tudo e subiu. Aí nessa parte que ele tá subindo, a gente pode colocar esse easing também, pra ele fazer a animação um pouco mais rápido. Começa um pouco mais devagar e depois fica mais rápido. Aqui ficou rápido demais, né? Eu vou deixar ele mais assim. Beleza, ó. Ficou ótimo. Ele vai descer com tudo e depois vai subir. Agora a gente vai fazer a animação das outras coisas, né? Porque não é só essa parte que vai se mexer, tudo tem que se mexer aqui em conjunto. Vou travar aqui, tá? Na nossa keyframe. Ó, vou travar aqui. Nessa aqui ele sobe, a gente pode fazer... Vou travar mais aqui também, mas pra gente ter esse espaço de frames aqui, ele vai se manter na mesma posição. E aqui eu já vou fazer ele girando um pouco, tá? Ó, subiu assim, beleza? Depois a gente compensa isso daqui, a gente pode fazer um esquema de colocar mais uma imagem lá atrás para compensar esse buraco que ficou, tá? Isso aqui dá para resolver. Vou salvar, beleza. Então, ó, subiu. Aí nessa que ele desce, ó, vou até salvar mais um frame aqui. Nessa que ele desce, a gente pode fazer ele descendo mais aberto e vai fechando, tá? Eu vou fazer ele aqui, ó, mais aberto. Mais aberto. E ele vai fechando. Então, quando ele chegar aqui embaixo, ele já fechou assim, ó. Então, vamos ver aqui. Ó, subiu. Tá vendo? Olha que legal. Subiu, aberto, depois ele desceu, fechando. Vou até jogar um pouco mais pra trás aqui, ele fechando. Subiu aberto. Ó, porque ele tá descendo muito assim, tá vendo? Muito pra baixo, né? Então eu vou deixar ele mais aberto aqui ainda. Porque de fato ele vai fechar mesmo quando ele estiver lá embaixo já. Aí, ó. Aí aquele ó. Ó o movimento que tem aqui, ó. Como se ele estivesse realmente cavando ali no chão. Beleza? Então, sei lá, tem algum... Você tá jogando Metal Slug, né? Tem um personagem aqui, nessa região aqui. E você quer fazer esse negócio, esse trator meio que dando uma patada na pessoa, né? Aí a gente já tem essa animação que é individual. Você pode fazer ela girando, ó, rodando a qualquer momento, independente da animação dele andando, né? Então essa questão de fazer a animação independente é uma coisa interessante também. Beleza? Então beleza, ele veio aqui. Na hora de subir, a gente pode fazer até ele subindo bem mais fechado, tá? Sobe mais fechado e ele vai abrindo até chegar lá em cima. Aí aqui em cima a gente zera e clica no quadro-chave. Então a gente vai criando aqui os quadros-chaves, né? Olha que legal, cara. Como ficou fluido. Agora a gente vai fazer aqui o dente, né? O dente tem que se mexer também. Então a mesma coisa, né? Clica aqui no nosso Animation Player. Aí que a gente vem no sprite que a gente quer animar. Vamos em Transform. Vamos aqui na rotação. Aqui eu só tô mexendo com a rotação, tá? Não tô mexendo com outras coisas, porque é um tipo de peça que ele só trabalha com rotação mesmo, né? A gente não precisa fazer ele se movendo, ele ficando
mais devagar, mexendo na opacidade, não precisa. Então é só só mexer com a rotação, mas você pode mexer em qualquer parâmetro aqui também. Aqui é a mesma coisa, né? Vamos salvando as peças de acordo com o que a gente quer. Aqui eu posso dar mais uma rotacionadinha, ó, pra cima, para simbolizar que ele tá antecipando, né, a animação, ó. Ó, antecipou, desceu. Aí nessa que ele desce, a gente vai puxando um pouquinho, ó, antecipou. Aqui a gente vai manter ele um pouco mais para cima também ainda. Aí aqui, quando ele estiver no chão, a gente faz ele subindo, né? Pra simbolizar que ele segurou alguma coisa, né? Que ele, por exemplo, ele cavou e segurou a areia. Aí quando ele sobe fechado assim também, ó. É que ele, como se ele estivesse segurando. Aí quando ele chega aqui em cima, aqui que ele faz? Ó, a gente vai desentortar um pouco. Ele despeja. Então, ó, pegou a areia e despejou. Aí, aí prontinho. É basicamente isso aqui. Ó, ele tá aqui, desceu, puxou, despejou. Beleza? Então, tipo, ao mesmo tempo que vai ser uma peça ali que vai bater na pessoa, ela ainda vai brincar com isso, né? De despejar areia. Ah, e pra ter um bônus aqui, que a gente pode fazer também, né? A gente pode fazer um esquema de partículas. A gente coloca as partículas pra quando ele subir, as partículas caírem, assim. Aí caem umas partículas de terra. Beleza? Acho que isso aqui vai ficar pra outro vídeo, né? Fazendo as partículas aqui. Aí vai ser um vídeo só pra isso mesmo. Bom, eu não vou colocar as outras coisas porque vai acabar demorando muito, tá? Vai tomar muito do meu tempo aqui, do tempo do vídeo. Mas eu queria mais mostrar aqui como é que funciona e como é que você vai fazer, né? As coisas individuais. Ah, então você tem o idle aqui, você pode deixar ele rodando ali. Enquanto ele tá andando, né? Vai continuar aqui se mexendo normal. E você pode fazer ele cavando com uma animação independente também, ó. Beleza? Então as animações, elas podem ser independentes das outras, tá? Aí se você quiser criar outras, é só criar outros Animation Player. Lembrando que esse Animation Player, ele vai animar tudo que tá nele. Então se você colocar aqui no Trato Idle outra coisa se mexendo também, vai mexer outra coisa. Então eu recomendo que, se você quer mexer cada coisa individual, crie um Animation Player para cada uma delas, tá? E algumas coisas você pode fazer a animação na própria programação. Por quê? Porque você às vezes precisa de um frame específico para rodar num tempo específico, né? Então aí você teria que colocar isso para mudar na programação. Beleza? Então, o próximo vídeo eu vou fazer um vídeo sobre partícula, né? A gente faz essa partícula caindo aqui junto com esse dente aqui do trator que vai cair, tá? Até lá, né? Até lá eu já vou ter feito também aqui as outras coisas, né? Colocar as outras coisas em conjunto. Aí você vai conseguir ver completo como ficou. Valeu, espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.